Você já se perguntou como um homem gago, fugitivo e inseguro conseguiu liderar 2 milhões de pessoas por 40 anos no deserto? Moisés não era o líder perfeito. Ele cometeu erros graves, enfrentou rebeliões, teve momentos de fraqueza, mas Deus usou esse homem de forma extraordinária. E as lições de liderança que ele aprendeu podem transformar completamente a forma como você lidera sua família, seu trabalho e sua vida espiritual. Fica até o final porque eu vou te mostrar 7 princípios profundos de liderança que Moisés aplicou e que você pode usar a partir de amanhã. Isso não é um vídeo superficial. Vamos mergulhar fundo em cada lição, com contexto bíblico completo, teologia sólida e aplicação prática para a sua vida de homem cristão. Antes de entrar nas 7 lições, você precisa entender quem era Moisés quando Deus o chamou. Ele não estava no topo, ele estava no fundo do poço. Êxodo capítulo 3. Moisés tinha 80 anos de idade, apacentando ovelhas no deserto de Midian, na península do Sinai. 40 anos antes, ele era príncipe do Egito. Tinha poder, educação de elite, treinamento militar. Atos 7, verso 22 diz que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ele conhecia matemática, astronomia, medicina, arquitetura, estratégia militar, tinha tudo, status, riqueza, futuro garantido. Mas, aos 40 anos, ele tentou libertar o povo hebreu do jeito dele. Viu um egípcio espancando um hebreu, olhou para os lados, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, tentou separar uma briga entre hebreus e um deles disse: "Quem te fez príncipe sobre nós? Queres me matar como mataste o egípcio?" Êxodo 2, verso 14. Faraó mandou prender Moisés. Ele fugiu para o deserto. De príncipe a fugitivo, de palácio a deserto, 40 anos cuidando de ovelhas que nem eram dele, 40 anos de silêncio. Muitos estudiosos acreditam que foi nesse período que Moisés escreveu o livro de Jó, refletindo sobre sofrimento e propósito. E aí aos 80 anos, no Monte Horebe, Deus aparece numa sarça ardente e diz: "Você vai libertar meu povo." E Moisés arruma desculpa: "Quem sou eu para fazer isso? O povo não vai me ouvir. Eu não sei falar bem, manda outra pessoa." Moisés estava com medo, inseguro, achando que não era capaz. E é exatamente com esse homem que Deus resolve trabalhar. Agora sim, vamos às 7 lições profundas de liderança que todo homem cristão precisa aprender com Moisés. Primeira lição: líder verdadeiro não se escolhe sozinho, ele é escolhido por Deus. Moisés não acordou um dia decidindo ser líder, ele nem queria, foi Deus quem chamou. Êxodo 3, verso 10. "Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito." Moisés responde no verso 11: "Quem sou eu para ir a Faraó?" E Deus dá a resposta definitiva no verso 12: "Eu serei contigo." Aqui está o princípio fundamental. Se Deus te colocou numa posição de liderança, seja na tua casa, no teu trabalho ou na igreja, você não está ali por acaso. Romanos 13, verso 1 diz: "Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas." Deus não faz eleição. Ele não olha currículo. Ele escolhe segundo os seus propósitos eternos. Agora presta atenção. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Moisés tinha todas as desculpas do mundo. Era gago. Êxodo 4, verso 10. Era fugitivo. Era velho. Tinha falhado antes, mas Deus disse: "Eu serei contigo." 2 Coríntios 3, verso 5. "Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus." Olha o padrão bíblico. José passou 13 anos na prisão antes de ser primeiro-ministro do Egito. Davi foi ungido rei aos 15 anos, mas só assumiu aos 30. Paulo passou 3 anos na Arábia depois da conversão, antes de começar o ministério público. Moisés passou 40 anos no palácio aprendendo, 40 anos no deserto sendo quebrado, e só então Deus o chamou para liderar por mais 40 anos. Há um tempo de preparação antes da manifestação, e muitas vezes o deserto é a escola de Deus. Moisés levantou 5 objeções quando Deus o chamou. Primeira objeção, capítulo 3, verso 11. "Quem sou eu?" Insegurança pessoal. Segunda objeção, verso 13. "Quem é tu?" Falta de conhecimento de Deus. Terceira objeção, capítulo 4, verso 1. "Eles não vão crer em mim." Medo de rejeição. Quarta objeção, verso 10. "Não sei falar bem." Sentimento de inadequação.
Quinta objeção, verso 13. Envia outro qualquer, recusa direta, e Deus responde cada objeção. Ele revela seu nome, eu sou o que sou. Ele dá sinais, a vara que vira serpente, a mão que fica leprosa e sara. Ele dá companhia, Arão como porta-voz. Deus não desiste dos seus escolhidos. E no verso 14, Deus fica irado com as desculpas de Moisés, mas mesmo assim não desiste dele. Aplicação prática para a tua vida. Você foi chamado para liderar. Se você é pai, Deus te chamou para liderar a tua família. Se você é marido, você foi chamado para ser sacerdote do teu lar. Efésios 5, verso 23. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Se você trabalha com pessoas, Deus te colocou ali como influência. A pergunta não é, será que Deus me chamou? A pergunta é, vou aceitar o chamado ou vou ficar arrumando desculpas? Pare de esperar se sentir pronto. Moisés tinha 80 anos e ainda não se sentia pronto. Você nunca vai se sentir 100% pronto, mas se Deus te colocou numa posição, Ele vai te capacitar. Exemplo concreto, você é pai, Deus te chamou para ser líder espiritual dos teus filhos. Não precisa ser pastor ou teólogo, precisa ser fiel. Lê a Bíblia com eles, ora com eles, ensina a palavra para eles. Começa simples, lê um salmo com teus filhos toda noite. Ora 2 minutos, Deus vai te ensinar no caminho. A questão é começar. Segunda lição, líder enfrenta oposição, mas não desiste. Moisés enfrentou Faraó 10 vezes, 10 pragas. Êxodo capítulo 7 a 12. Cada vez que Moisés ia diante de Faraó, o coração dele se endureceu mais. Primeira praga, água vira sangue. Faraó não cede. Segunda, rãs não cede. Terceira, piolhos não cede. Quarta, moscas. Quinta, peste nos animais. Sexta, úlceras. Sétima, saraiva. Oitava, gafanhotos. Nona, trevas. Faraó continuava dizendo não. Imagina a pressão sobre Moisés. Cada vez que ele voltava para o povo e dizia que Faraó recusou de novo, a frustração aumentava. Êxodo 5, verso 21. Depois da primeira tentativa, os líderes do povo disseram para Moisés: que o Senhor vos olhe e julgue, porque nos fizestes odiosos diante de Faraó. Ou seja, o povo culpou Moisés. E ele foi se queixar a Deus no verso 22. Senhor, por que afligiste a este povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Moisés estava desanimado, mas ele não desistiu. E na 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó finalmente cedeu. Êxodo 12, verso 31. Levantai-vos, saí do meio do meu povo. Foram necessárias 10 tentativas, 10 rejeições, mas Moisés perseverou. E depois de libertar o povo, veio mais oposição. 3 dias depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo começou a reclamar. Êxodo 15, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Eles tinham acabado de ver o maior milagre da história, o mar se abrindo. E 3 dias depois já estavam reclamando. Êxodo 16, reclamaram por comida. Êxodo 17, reclamaram por água de novo. Números 11, reclamaram da mana. Números 12, os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam se levantaram contra ele. Verso 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Inveja e rebeldia dentro da própria família. Números 16, a rebelião de Coré. 250 líderes questionaram a autoridade de Moisés. Verso 3, basta, pois toda a congregação é santa, e o Senhor está no meio deles. Por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Questionaram o chamado divino de Moisés, e Deus julgou. A terra abriu e engoliu Coré, Datã e Abirão vivos. Números 16, verso 32. Moisés enfrentou a oposição de todos os lados, do inimigo, do povo, da família, dos líderes, mas ele não desistiu, porque líder não desiste quando vem oposição. Líder persevera. Gálatas 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Aplicação prática. Você está liderando tua família e encontra resistência? Você decide estabelecer culto doméstico e os filhos reclamam?
A esposa acha estranho no começo? Você se sente desconfortável? Isso é normal. Persevere. Estabeleça o hábito por 30 dias. Deus vai honrar. Você está no trabalho tentando ser exemplo de integridade e ninguém te apoia? Te chamam de radical? De fanático? Moisés foi chamado de louco. Continua firme. 1 Pedro 2, verso 20. Se sofreis fazendo bem e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Oposição não significa que você está fora do chamado. Significa que você está incomodando o inimigo. Se você está tentando liderar nos caminhos de Deus e encontra resistência, isso confirma que você está no caminho certo. O diabo não ataca quem não está fazendo nada, ele ataca quem está avançando. Continue. Terceira lição: líder precisa de conselheiros sábios. Êxodo, capítulo 18. Moisés estava tentando resolver todos os problemas do povo sozinho. Verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Ele passava o dia inteiro ouvindo reclamações, julgando causas, resolvendo brigas, estava se matando de trabalhar. Jetro, sogro de Moisés, chegou e viu aquilo. Verso 14. Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu no verso 15. É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus. E Jetro deu o conselho mais sábio que Moisés recebeu. Verso 17. Não é bom o que fazes. Totalmente te esgotarás. Assim tu, como este povo que está contigo, porque isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Jetro estava dizendo, você vai se destruir. Você não foi chamado para fazer tudo sozinho. E então Jetro deu a solução. Verso 21. Procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão este povo em todo o tempo. Todo negócio grave te trarão a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos julgarão. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. E sabe o que Moisés fez? Verso 24. Moisés ouviu a voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Ele teve humildade de aceitar conselho. Provérbios 11, verso 14. Onde não há sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15, verso 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Moisés era o homem mais humilde da terra. Números 12, verso 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Moisés tinha poder para rejeitar o conselho, mas ele teve sabedoria para aceitar. Aplicação prática. Quantos homens hoje estão se matando porque não sabem delegar? No trabalho, querem fazer tudo sozinhos. Em casa, não confiam à esposa para decidir nada. Na igreja, centralizam tudo. E o resultado é esgotamento, burnout, estresse, relacionamentos destruídos. Líder forte não é aquele que faz tudo. É aquele que forma outros líderes. É aquele que sabe delegar. Jesus escolheu 12 discípulos. Não fez tudo sozinho. Paulo levantou Timóteo, Tito, Barnabé, Silas. Não trabalhou sozinho. Exemplo concreto. Você é líder na igreja? Identifica homens fiéis e capacita eles. 2 Timóteo 2, verso 2. O que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Você é pai? Ensina teus filhos a assumirem responsabilidades, delega tarefas, forma líderes e mais. Busca conselheiros sábios. Provérbios 12, verso 15. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Quem é teu Jetro? Quem é o homem mais velho, mais experiente, temente a Deus que você pode buscar para pedir conselho? Todo homem precisa de um mentor espiritual. Se você não tem, busca um hoje. Quarta lição. Líder intercede pelo seu povo. Êxodo capítulo 32. O povo fez um bezerro de ouro. Moisés estava no Monte Sinai há 40 dias, recebendo os 10 mandamentos.
O povo achou que ele tinha morrido. Verso 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se ao redor de Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão, que era o sumo sacerdote, cedeu. Verso 2. Tirai as arrecadas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei massa. Eles trouxeram ouro, Arão fundiu, esculpiu um bezerro, e o povo disse no verso 4: Eis aqui teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Construíram um altar e fizeram festa, comendo, bebendo e se entregando a orgias. 1 Coríntios 10, verso 7 menciona esse episódio como exemplo de idolatria. Deus viu aquilo e ficou irado. Verso 7. Vai e desce, porque o teu povo se corrompeu. Verso 9. Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Verso 10. Agora, pois, deixe-me, para que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus estava dizendo: Moisés, vou destruir esse povo rebelde e começar de novo contigo. E sabe o que Moisés fez? Ele não disse: tá certo, Deus, eles merecem. Não. Moisés se colocou entre Deus e o povo. Verso 11. Então Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Moisés usou 3 argumentos na intercessão. Primeiro argumento, verso 12. Porque hão de falar os egípcios dizendo: Ele os tirou maliciosamente para matá-los nos montes. Moisés apelou para a glória de Deus. Segundo argumento, verso 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Moisés apelou para as promessas de Deus. Terceiro argumento, verso 32. Agora, se perdoas o seu pecado, perdoa, e se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Moisés ofereceu a própria vida. Isso é liderança sacrificial. Moisés não estava pensando nele, estava pensando no povo, e Deus ouviu. Verso 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus não mudou de caráter, ele respondeu à intercessão. Ezequiel 22, verso 30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus procura intercessores, homens que se coloquem na brecha, homens que orem pelo povo mesmo quando o povo não merece. Abraão intercedeu por Sodoma, Jó intercedeu pelos amigos, Daniel intercedeu pelo povo no cativeiro. Jesus é nosso intercessor eterno. Hebreus 7, verso 25. Pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aplicação prática. Você ora pela tua família, você intercede pelos teus filhos, pela tua esposa, pelas pessoas que Deus colocou sob tua responsabilidade? Ou você só cobra e reclama? Líder verdadeiro ora primeiro, age depois. Exemplo concreto: separa 15 minutos toda manhã para interceder pela tua família. Ora pelo teu casamento, ora pelos teus filhos nominalmente, ora pelo trabalho, ora pela igreja. Tiago 5, verso 10. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você quer ver mudança na tua casa? Comece intercedendo. Quinta lição: líder precisa conhecer a Deus pessoalmente. Moisés tinha algo que nenhum outro líder de Israel teve. Êxodo 33, verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Intimidade não era religiosidade, era relacionamento real. Deuteronômio 34, verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face. Quando o povo reclamava, Moisés ia para a tenda da congregação buscar a Deus. Êxodo 33, verso 7. Moisés tomava a tenda e a armava para si fora do arraial, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Verso 9. E olha o que Moisés pediu no verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, para que te conheça. Moisés não queria bênçãos, queria conhecer a Deus. Verso 15. Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir daqui.
Moisés preferiu ficar no deserto com a presença de Deus do que ir para a terra prometida sem ela. E então Moisés fez o pedido mais ousado. Verso 18: Rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Verso 19: Deus cobriu Moisés com a mão, passou diante dele e proclamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34, verso 6. Moisés conhecia Deus, e era dessa intimidade que vinha a força dele. Quando tinha que tomar decisões difíceis, ele não confiava na própria sabedoria, ele perguntava a Deus. Números 27, verso 21. Ele se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o juízo do Urim perante o Senhor. Moisés dependia de Deus. Aplicação prática: você não pode liderar ninguém se você não está sendo liderado por Deus. Você não pode guiar a tua família se você mesmo não sabe para onde está indo. Líder forte tem vida de oração. Líder forte lê a palavra. Líder forte busca a Deus em secreto antes de falar em público. Mateus 6, verso 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. O que você faz quando ninguém está vendo determina quem você é quando todos estão vendo. Moisés buscava a Deus sozinho na tenda. Daniel orava 3 vezes ao dia de joelhos. Jesus se levantava de madrugada para orar. Marcos 1, verso 35. Exemplo concreto: acorda 30 minutos mais cedo. Fecha a porta do quarto. Lê a Bíblia 15 minutos. Ora 15 minutos. Nada de celular, nada de distração. Só você e Deus. Faça isso por 30 dias e me conta se tua vida não mudou. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Sexta lição: líder assume suas falhas e aceita as consequências. Números, capítulo 20. Moisés estava cansado. O povo reclamou de novo porque não tinha água. Verso 2. Não havia água para a congregação, e ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão. Verso 3. O povo contendeu com Moisés, dizendo: melhor nos fora se tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. Mesma reclamação de sempre. 40 anos de murmuração, e Moisés estava no limite. Deus mandou ele falar com a rocha. Verso 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água falar, não bater. Na primeira vez, em Êxodo 17, Deus mandou bater na rocha, mas agora era para falar. Mas Moisés estava tão irritado que bateu na rocha 2 vezes. Verso 10. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Verso 11. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Ele desobedeceu a Deus, tomou a glória para si. Disse: nós tiraremos água, não Deus dará água. E por causa disso, Deus deu a sentença mais dura. Verso 12. Porquanto não crestes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés não entraria na terra prometida. Poderia ver de longe, mas não entraria. Deuteronômio 3, verso 23. Também orei ao Senhor naquele tempo, dizendo: Senhor Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza. Deixa-me passar, rogo-te, para que veja esta boa terra. Verso 25. Moisés implorou, e Deus respondeu no verso 26. Basta, não me fales mais neste negócio. Isso é duro. Moisés liderou o povo por 40 anos. Enfrentou Faraó, abriu o Mar Vermelho, recebeu a lei, intercedeu incontáveis vezes e por causa de um erro não entrou na terra prometida. Mas sabe o que Moisés fez? Ele não ficou rebelde. Ele não abandonou o povo. Ele aceitou a consequência e continuou liderando. Deuteronômio 31, verso 2. Moisés disse ao povo: já tenho 120 anos de idade hoje, não poderei mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás este Jordão. Ele assumiu a consequência publicamente, não escondeu, não se justificou, assumiu e continuou servindo até o último dia. Aplicação prática: todo líder erra,
Todo homem falha, mas líder de verdade não fica se justificando. Ele assume, pede perdão e continua servindo. Provérbios 28, verso 3. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você já errou com tua família? Já perdeu a paciência com teus filhos? Já falou o que não devia com tua esposa? Então assume. Vai lá e pede perdão. Não justifica. Não transfere culpa. Assume. Tiago 5, verso 10-6. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Deus pode te disciplinar como disciplinou Moisés, mas Ele não te descarta. Levanta e continua. 7ª lição. Líder prepara sucessores. Deuteronômio 31. Moisés tinha 120 anos, sabia que ia morrer. E o que ele fez? Chamou Josué, colocou as mãos sobre ele e passou a liderança. Verso 7. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Moisés investiu em Josué durante anos. Êxodo 24, verso 13. Moisés e Josué, seu servidor, se levantaram. Josué era chamado de servo de Moisés. Ele aprendeu servindo. Números 27, verso 18. Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Moisés transferiu a autoridade, e quando Moisés morreu, Josué estava pronto. Deuteronômio 34, verso 9. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e os filhos de Israel lhe deram ouvidos. O povo aceitou Josué porque Moisés o preparou. Líder egoísta quer ser insubstituível, mas líder sábio forma outros líderes. Paulo disse em Filipenses 2, verso 20 sobre Timóteo: A ninguém tenho de igual sentimento. 2 Timóteo 2, verso 2. O que de mim ouviste, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 4 gerações. Paulo, Timóteo, homens fiéis, outros. Aplicação prática. Você está preparando teus filhos para serem líderes? Está ensinando a palavra para eles? Está mostrando exemplo de fé, de caráter, de integridade? Ou você acha que eles vão aprender sozinho? Deuteronômio 6, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Exemplo concreto. Escolhe um homem mais novo na igreja e investe nele. Discipula, ensina, leva ele contigo, mostra na prática como viver a fé. Jesus passou 3 anos com os discípulos. Não só ensinou, viveu com eles. Essa é a ordem: fazer discípulos. Mateus 28, verso 19. Agora pensa comigo. Moisés não era perfeito. Era gago, era inseguro, cometeu homicídio, perdeu a paciência, desobedeceu a Deus. Mas mesmo assim, Deuteronômio 34, verso 10 diz: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face. Por quê? Porque Moisés entendeu que liderança não é sobre ser perfeito, é sobre ser dependente de Deus, é sobre servir, é sobre perseverar, é sobre sacrificar, é sobre interceder, é sobre formar outros líderes. E agora a aplicação final para a tua vida. Você foi chamado para liderar. Talvez você não seja líder de 2 milhões de pessoas, mas você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos, você trabalha com pessoas, você tem influência, e Deus espera que você lidere, não como o mundo lidera, com autoritarismo e egoísmo, mas como Moisés liderou, com dependência de Deus e sacrifício. Se você está se sentindo incapaz, lembra, Moisés tinha 80 anos e era gago. Se você está enfrentando oposição, lembra, Moisés enfrentou Faraó e rebeliões. Se você errou, lembra, Moisés matou um homem e bateu na rocha. Mas Deus não desistiu dele e não vai desistir de você. A questão é, você vai aceitar o chamado? Você vai se levantar e liderar? Ou vai continuar arrumando desculpas? Deus não está procurando homens perfeitos, Ele está procurando homens disponíveis. Homens que digam: Senhor, eu não sou capaz, mas se Tu fores comigo eu vou.
Homens que tenham coragem de liderar suas famílias na oração, no culto doméstico, no exemplo de santidade. Homens que não desistam quando vem crise. Homens que intercedam. Homens que busquem a Deus em secreto. Então eu te desafio agora. Vai lá e lidera. Busca a Deus primeiro. Lê a palavra. Ora pela tua família. Assume teu papel de sacerdote do lar. Não espere estar pronto. Porque você nunca vai estar 100% pronto. Moisés não estava. Mas ele foi. E Deus foi com ele. E Deus vai contigo também. Se esse vídeo mexeu com você, deixa teu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para fortalecer tua fé e te ajudar a entender a Bíblia de verdade. E comenta aqui embaixo, qual dessas 7 lições impactou mais você? Quero saber. E no próximo vídeo vou falar sobre as 7 rebeliões que Moisés enfrentou e o que ele aprendeu com cada traição. Lições práticas sobre como lidar com a oposição que você vai poder aplicar nas tuas batalhas. Não perde. A paz do Senhor e até a próxima.